começar com uma pergunta para os dois sobre essas pesquisas de opinião recentes mostrando que o interesse do brasileiro pelo futebol vem caindo. No primeiro jogo, pelo menos onde eu moro, não tinha bandeira na janela dos prédios, nada, quer dizer, estava bem morno mesmo o clima. Assim. Como é que vocês estão vendo isso e qual a razão da diminuição desse interesse? Né? Hoje as pessoas estão olhando com uma certa desconfiança. E o futebol está passando por isso. Normalmente, o embandeiramento das ruas, a festa, o agrupamento das pessoas nas comunidades, nas praças, começa 100 dias antes da Copa. Nós estamos aí já com a Copa em curso e você não vê isso. Agora, eu acho que o futebol é maior do que qualquer apropriação que instituição A ou B faça dele. E se o futebol brasileiro, nas próximas partidas, e eu acho que pode acontecer isso, porque o time é bom e é bem dirigido, o futebol, a seleção jogar um futebol à la Brasil, como eles sabem, com toque de bola, com infiltração, com drible, a população vai abraçar a seleção brasileira. E o que estava submerso vai aparecer. É como se o inconsciente coletivo dissesse o seguinte, entre aspas, o que está em volta do futebol não me interessa, mas se o futebol em si, entre aspas, mostrar o que pode, o que é e o que deve ser, eu vou abraçá-lo. Eu acho que isso pode acontecer. Eu observo o seguinte, o que o professor colocou é de extrema pertinência em função desse momento em que o país atravessa, né? E muitas das vezes a população brasileira ela não consegue separar, se é que é possível separar, né? O futebol ele faz parte de uma cultura, faz parte da nossa sociedade, e aí a população ela fica um pouco assim meio confusa, né? Tipo assim, será que apoiar a seleção brasileira, eu particularmente vejo dessa forma, será que apoiar a seleção brasileira não seria estar apoiando a atual conjuntura política e econômica do país? Por um outro lado, existem pessoas que utilizam desse tipo de contexto também, grupos, né, para teoricamente valorizarem o quanto pior, melhor. Então, assim, eu não tenho uma opinião muito formada. Eu só penso que o brasileiro ele precisa de ter orgulho das coisas que ele faz bem. Isso é na música, isso é no esporte, isso é nas artes, isso é na ciência. Nós precisamos de nos orgulhar das coisas que nós fazemos bem, né? E se a seleção brasileira ela está jogando bem, se a seleção brasileira que é uma seleção não politizada, é uma seleção que a maioria dos atletas moram até fora do país, né? Mas são pessoas que têm os seus familiares aqui, que enfrentam as mesmas dificuldades que nós da população aqui estamos enfrentando, essa seleção ela merece ser apoiada, sim pelo lado esportivo, não pelo lado político das coisas, né? A gente tem hoje aí situações, por exemplo, de presidentes da entidade maior com problemas na justiça. Isso tudo entristece o brasileiro, entristece o torcedor, aquele cara genuíno. E vejo também uma mudança em relação à forma como as pessoas... Porque o futebol é entretenimento, né? As formas de entretenimento elas mudaram também. Então, existem hoje segmentos da sociedade que não se atraem muito pelo futebol, ou seja, eles têm outras oportunidades de lazer, outras oportunidades para praticar outras modalidades esportivas ou para praticar outros jogos. Então, eu também vejo um pouco por esse lado, né? O futebol ele sempre dominou muito, vamos chamar assim, a possibilidade de lazer. Hoje não. Né? Isso está bem ampliado e acaba que esse bolo ele fica melhor repartido. A minha leitura é mais nesse sentido. Certo. Uma das perguntas que chegou aqui é justamente sobre o que você mencionou, né? Primeiro, o fato do futebol ser uma coisa que a gente tem ou deve se orgulhar, porque a gente faz bem, né? Somos o futebol mais vitorioso da história do esporte. Mas hoje não temos, né, a dominância que a gente já teve no passado. E tem esse fenômeno também muitos jogadores da seleção atual, por exemplo, são desconhecidos de grande parte da população porque saíram muito cedo do Brasil e tal. Essas coisas estão conectadas? Como é que você vê a situação, a qualidade do futebol brasileiro atualmente comparado aos outros países, né?
e como é que essa saída dos jogadores se encaixa dentro desse cenário, né? Tá, vamos lá. Eu vou tentar explicar isso pela perspectiva do processo capitalista. Não tem como eu explicar isso de outra forma. É o seguinte, nós ainda fabricamos os melhores atletas, ou nós ainda produzimos os melhores atletas para o futebol mundial. Tanto é que eu brinco o seguinte, a França produz um camisa 10 a cada 10 anos, a Argentina produz um camisa 10 a cada 10 anos. Nós temos condição de teoricamente, a cada ciclo de Copa do Mundo, temos um atleta em evidência. Está aí o Gabriel Jesus, que não estava na última Copa e está presente nesse processo. Não é uma defesa ufanista da seleção brasileira, mas é uma defesa baseada em números, né? Nós temos um goleiro que joga numa das principais ligas, nós temos um lateral esquerdo que joga num dos principais clubes do mundo. Então, assim, eu não vejo essa catástrofe que as pessoas dizem a respeito do futebol brasileiro. Eu percebo o brasileiro muitas vezes assim meio bipolar, sabe? 8 ou 80. E eu acredito que a gente precisa ter um equilíbrio. É claro que perdemos uma Copa do Mundo recentemente aqui para a Alemanha de 7-1. É um resultado que fica uma marca mundial a longo prazo, mas que as coisas, elas não podem ser desenhadas assim. É um futebol vitorioso ao longo da sua história. Pode não estar sendo vitorioso num determinado corte da história. É importante a gente ter um equilíbrio para refletir sobre essas questões, né? A formação dos profissionais no Brasil tem melhorado, principalmente após o 7-1. A melhoria da gestão dentro das próprias federações dos clubes. Ainda não é ideal? Não. Mas não é ideal como vários outros setores da sociedade, na educação, na saúde. Então a gente também não pode querer que o futebol seja o exemplo de país se nós não temos isso em outras camadas da população ou em outros setores dessa sociedade. É preciso que a gente faça uma reflexão assim, ponderada sobre o processo. E os atletas brasileiros, eu particularmente, essa safra que está lá fora, grande parte deles eu tive o prazer de conviver, ou jogando, alguns sendo meus atletas, outros competindo contra. São pessoas preocupadas com a sociedade brasileira, com a situação do país. Muitas vezes não manifestam, porque hoje é assim, se você posta algo, se você diz algo, existe sempre o grupo contra e a favor. Mas são pessoas que se preocupam com essa situação. E o Tite tem tentado trazer isso também. O resgate dos valores humanos, dos valores morais, de algumas perspectivas que fazem parte do que nós, enquanto brasileiros, gostamos. Então é importante a gente assim, pensar um pouco dentro dessa linha de raciocínio. Sair cedo, eles saem cedo porque tem muito talento, gente. E vão terminar sua formação lá fora. Grande parte deles retorna, por que retorna? Porque gosta do Brasil, porque poderiam viver lá para o resto da vida. Então assim, saem cedo para uma oportunidade econômica, saem cedo para construir um legado fora do país, né? Mas raramente você vê um jogador de seleção brasileira recusar uma convocação. Isso mostra um sentimento de país. Qual jogador nos últimos 10 anos você viu recusar uma convocação de seleção brasileira? Falei assim, não quero ir, obrigado. Estou resolvido financeiramente, não tenho interesse em vestir a camisa da amarelinha. Isso é para a gente refletir e ponderar de uma forma mais equilibrada essas questões, sabe? Mas uma pergunta aqui sobre mais ponto de vista do torcedor, né? Sobre, eles chamam aqui de arenização do futebol, mas relacionado ao aumento dos preços dos ingressos, né? Acho que depois da Copa aqui no Brasil, você teve os novos estádios, que foram obras muito caras, e a compra de ingresso agora é quase 100% pela internet, você tem que ser sócio, quer dizer, houve uma certa elitização, né, do acesso aos estádios de futebol. Como é que você vê isso acontecendo e se é algo negativo, não sei. Sim, é uma boa pergunta e nos remete a uma discussão profunda sobre várias coisas. Por exemplo, o escritor e jornalista José Lins do Rego, que é considerado o primeiro grande nome da literatura brasileira a falar de futebol de uma forma reflexiva e mais aprofundada, escreveu o primeiro grande romance totalmente tematizado no futebol brasileiro, que é o Água Mãe, de 1941. Ele tem uma frase que eu até já escrevi coisas em cima dessa frase, que diz o seguinte: o conhecimento do Brasil passa pelo futebol. E através do futebol nós podemos fazer uma psicanálise da vida brasileira. Eu acho que o futebol é isso.
Por isso que é mais do que um esporte. Quando você abre o futebol para observar, refletir, pensar, estudar, quem você encontra? É o Brasil, com seus dilemas, com suas contradições, com suas mazelas, com suas corrupções, politicagem, violência. Quem fracassou no Brasil foram as classes dominantes. Elas é que fracassaram e que fracassam ainda hoje, levando esse país com enorme potencial a ser chacota de tanta corrupção. Quem fracassou foi a elite política e a elite econômica, que estão geminadas nessas corrupções terríveis que a gente ouve todo dia e lê todo dia nos jornais. Nessa perspectiva é que eu respondo, tento refletir sobre essa questão, volto a dizer, muito boa. A ideia que se tinha no Brasil, e que ainda se tem muito, é que a violência no futebol brasileiro é produto das classes populares. É consequência de pobres, de negros, de gente da periferia, de analfabetos que vão para os estádios. Eu tenho estudado isso desde 1990. São quase 30 anos. E tenho procurado federações, confederação, políticos, diversos governos, nenhum governo, nenhum de qualquer partido se interessou em construir uma política nacional efetiva, consistente, sustentável, em bases científicas para o esporte nacional, que se renovasse e que ao mesmo tempo trabalhasse a questão da violência. Todos os estudos que eu coordeno e que vários outros colegas do Brasil, inclusive muitos aqui de São Paulo, fazem, provam que, infelizmente, a violência, como a violência social também no futebol, ela se generaliza por todas as classes sociais, por todas as classes de renda, de escolaridade, ela não é privativa de um segmento pauperizado pela enorme concentração de renda e péssima distribuição de riqueza que nós temos no Brasil, e não é de hoje. Então, as arenas tentaram elitizar o futebol a partir da Copa do Mundo, transformando, como se diz, os estádios em estúdios, aumentando o preço, dificultando a entrada, como se isso fosse controlar a violência. Isso apenas é um processo capitalista de excessiva mercantilização do esporte, que afasta aqueles segmentos que historicamente construíram o futebol enquanto arte popular, que construíram as torcidas enquanto alegoria, enquanto 12º jogador. E sempre que levamos as pesquisas para mostrar que a violência não é do futebol, mas é no futebol, que precisa, portanto, de uma política nacional que neutralize as violências sociais que alcançam o futebol e de todas as classes, repito, de renda, de escolaridade, em todas as classes sociais, as autoridades ouvem, acham muito bom o projeto e aquilo vai para a gaveta. E aí o imediatismo de aumentar preços, de controlar a entrada nos ingressos, é uma canetada que vem se repetindo como se uma medida efetiva fosse. E ficamos enxugando o gelo, e desde 2009, especialmente a partir de 2012, somos os campeões mundiais de mortes de torcedores, de gangues infiltradas nas torcidas organizadas, mortes comprovadas pelo inquérito policial. E pior, sem que nenhuma política pública esteja sendo implementada, sequer pensada, apesar dos gritos das pesquisas e das reclamações de todos aqueles que amam o futebol, que estudam, pesquisam e oferecem os resultados dos seus trabalhos para as autoridades. Perfeito. Olha, você mencionou as mudanças desde o 7-1, né? O fatídico 7-1 contra a Alemanha. Queria que você detalhasse isso um pouquinho mais. Como é que o futebol brasileiro mudou, está mudando desde aquele resultado? Quando você faz parte da história, muitas das vezes você não percebe essas mudanças de uma forma assim tão sensível, quando você, teoricamente, está lendo sobre a história ou você está caminhando nessa direção. Eu penso que poderia ter sido feito mais coisas para a modernização do futebol brasileiro.
Uma delas, por exemplo, seria implantar a questão da lei da responsabilidade fiscal e econômica em cima dos presidentes de clube. Porque eu brinco assim, né? Ninguém quer ser presidente de uma santa casa de misericórdia, mas vários se candidatam a presidentes de clubes de futebol. Deve ter um motivo, né? Porque ambos, teoricamente, são cargos estatutários que não podem ser remunerados, porque desse interesse com uma causa tão menos nobre do que a saúde. Eu percebo que assim, as mudanças que aconteceram, elas têm alguns aspectos ligados à infraestrutura do país, e aí também eu corroboro um pouco com o que o professor Maurício colocou, né? As estruturas melhoraram, mas elas acabaram não sendo oferecidas para a população como um todo. Não existe um processo de elitização, principalmente das arenas, e isso é muito nocivo para o futebol enquanto cultura, mas ficou-se um legado em relação às reformas dos estádios no Brasil, se a gente olhar. É claro que teve um custo, esse custo, muitas das vezes, não é o estádio que foi caro. Eu acho que é importante a gente pensar um pouco sobre essa ótica. São as pessoas que desviaram o dinheiro em cima daquele estádio. O problema não é o estádio reformado. O problema é o roubo que se teve na reforma do estádio. A gente precisa separar essas coisas. É a corrupção, né? É a corrupção, não é o estádio. Percebo algumas mudanças, principalmente assim, na melhoria da formação dos profissionais que trabalham com futebol. O Brasil ficava deitado em berço esplêndido, somos os melhores, não precisamos de estudar, não precisamos de trazer a ciência para dentro do futebol. E hoje, esse marco da Copa de 2014, ele despertou não só em quem está em cima da cadeia produtiva, vamos pensar assim nos treinadores que estão dirigindo os principais clubes do Brasil, mas como também em toda essa cadeia que vai até os profissionais que estão trabalhando com as crianças no projeto, a necessidade de um olhar um pouco mais ampliado sobre esse contexto. Então, eu vejo um pouco de legado nesse sentido, mas vejo um legado principalmente por parte da sociedade. Ela está mais politizada em relação ao futebol. Ela não aceita mais as coisas como foi na década de 70, do uso, teoricamente, de uma seleção próxima a um regime político. Então, assim, a sociedade está mais crítica em relação a isso. A sociedade, ela, como se diz, ela não está amando cegamente o futebol. E talvez esse seja um dos motivos desse questionamento, né, que o brasileiro hoje se faz. Eu torço ou não torço? Eu gosto, mas ao mesmo tempo, poxa, tem tanta coisa ruim que acontece no futebol, de corrupção, de compra de arbitragem, né? Mas também vejo pessoas boas entrando para o ambiente do futebol, tentando fazer coisas boas, como, por exemplo, aqui na própria Federação Paulista. Sabe, as pessoas preocupadas não só com a formação de atletas, mas com a formação humana. E aí eu destaco muito o nosso tetracampeão Mauro Silva, que é um cara que faz um trabalho, não digo esportivo, mas social, principalmente nos clubes do interior, muito forte. Então, assim, como eu sou um otimista por natureza, eu procuro observar as coisas boas que caminharam. Mas ainda sinto que esse crescimento ele é muito tênue. A gente poderia ter avançado mais se fôssemos um país mais sério e não colocássemos para debaixo do tapete os nossos problemas, né? A gente coloca ainda muito para debaixo do tapete os problemas de federação, de clubes, de presidentes que gerenciam mal o clube, e aí vem um conselho deliberativo e aprova as contas daquele clube. Você está entendendo? Então a gente precisa de melhorar muito a gestão. Acho que a gestão avançou muito pouco. Dentro do campo se melhorou muito. Mas talento de jogador pouco. Não continua igual antigamente. É difícil fazer essas comparações, assim, principalmente para mim que sou do ambiente do futebol, porque existe um imaginário, e normalmente a pessoa que trabalha com futebol especificamente, ela vê a coisa de uma forma muito técnica. Por exemplo, eu consigo ver um jogo da seleção de 70 e não ver todo o brilhantismo. Eu vejo um cara chutando uma bola, ela sai na linha de fundo. Então, assim, eu não consigo ver essa diferença técnica que se fala tanto. O que eu acho que melhorou muito foi a profissionalização dos atletas. Os atletas se tornaram mais profissionais. Eu não sei te dizer se a quantidade de atletas revelados ela aumentou ou diminuiu. Eu precisaria de fazer um estudo nesse sentido. Bom, uma das coisas mais difíceis de moderar esses eventos aqui é que tem muita pergunta boa. Eu estou com um bolo aqui, daria para colocar todas elas. Então, obrigado aí, pessoal, que estão mandando as perguntas. Não vai dar para fazer todas. Então, vou selecionar aqui meio por conta. Tem várias perguntas tocando na questão do futebol feminino.
Então, queria que você avaliasse por que isso não decola, é falta de apoio institucional, é verba, ou realmente as pessoas não têm interesse? Como é que você... O que precisa acontecer para... A questão do futebol feminino é outra questão que, através do futebol, quem você encontra na tua frente, na primeira análise, é a sociedade. A sociedade brasileira é muito conservadora. Não nos iludamos. A sociedade brasileira não começa e termina no MASP da Avenida Paulista. Eu viajo muito aí pelo interior. É alguma coisa assustadora. E nessa visão extremamente conservadora, a exclusão da mulher ainda é enorme. A violência contra a mulher é imensa. As estatísticas, as pesquisas, todos os dias mostram que isso aumentou. Então, a violência contra a mulher ocupando o mesmo cargo que os homens em profissões quaisquer, ela ganha menos. Você olha, por exemplo, mais ou menos nós temos em torno de 51%, estou arredondando, da população brasileira de mulheres e 49% de homens. E no Congresso Nacional a representação, estão até falando em cota agora, é em torno de 8% a 10% da representação. Então, nos altos magistrados, na Corte Suprema do Brasil, nós temos de 11 membros, 2 mulheres, não é isso? E assim vai. Então, o problema do futebol feminino, ele expressa o problema da exclusão de gênero na sociedade brasileira, a exclusão da mulher. As mulheres jogam bem, gostam e entendem de futebol. O jornalismo esportivo tem crescido muito a participação da mulher. Sim. Mas há um movimento na redação, que é mulheres de redação, que é algo mais ou menos semelhante ao movimento, um coletivo, vários coletivos de torcedoras, chamado Mulheres de Arquibancada. Porque vai entrevistar um jogador, o jogador resolve fazer uma gracinha, ou cantar, ou roubar um beijo. Então, a questão da mulher na sociedade brasileira é uma questão muito sensível. E isso se manifesta num evento grande, que é o futebol. Agora, eu sempre me pergunto o seguinte, se a Marta fosse homem, o que ela seria no Brasil? São essas exclusões. O futebol feminino, toda vez que ele acontece, ele tem acontecido bem. Mas o René Simões, que foi o técnico da seleção feminina de futebol, tive com ele no evento em Curitiba, agora semana passada, e ele diz que quando ele recebia as atletas dos clubes, a primeira coisa que ele pedia era uma avaliação odontológica, porque a imensa maioria vinha com problemas nos dentes. Como é que você pode ter um atleta de alto nível, de alto rendimento, com os dentes completamente em petição de miséria, como se dizia antigamente? Então, eu acho que a questão do futebol feminino é uma questão muito importante, mas que reflete uma questão maior, que é a questão, o papel e a necessidade de se quebrar esse preconceito na sociedade brasileira contra a mulher de uma maneira geral, em todos os setores. E aí eu me lembro, para encerrar, de uma frase do Einstein, muito boa, que o Einstein diz assim, triste época nossa, mais fácil é desagregar um átomo do que um preconceito. E é isso que acontece no Brasil com a mulher e com o futebol feminino. Bem, em relação ao futebol feminino, nós perdemos uma grande oportunidade, porque a FIFA, no caderno de encargos dela para um país sediar a Copa, ela fazia exigências ao Brasil da implantação na Série A e na Série B de um campeonato feminino consistente. Nós, mais uma vez, demos aquele jeitinho brasileiro, né? Fizemos um evento patrocinado por um banco estatal, que foi a Caixa, um campeonato brasileiro de curta duração para dizer que existiu o campeonato brasileiro ou não. A CBF tem colocado os clubes na parede, e também, eu digo na parede, porque tem que ser dessa forma mesmo para as coisas acontecerem no futebol feminino, e tem marcado uma nova data para que realmente todos os clubes que estejam na Série A, eles tenham a sua equipe feminina disputando as principais competições. Vamos ver se mais uma vez o futebol brasileiro não vai arrumar um jeitinho, né? Que é o que os clubes tendem a fazer. Fazem as parcerias com outros clubes dali e realmente não implantam o futebol profissional feminino dentro das suas instalações. Né? Os poucos exemplos que a gente tem, assim, que tem essa relação do futebol profissional com o futebol masculino e feminino, por muito tempo aqui no estado de São Paulo, Santos, né? Então, assim, a gente vai ter esse novo deadline para a implantação de um campeonato brasileiro
nos moldes do Campeonato Brasileiro masculino. Ou seja, um calendário competitivo para a mulher. O Campeonato Brasileiro Feminino ele não pode durar 2 meses, 1 mês e meio. Né? E um outro problema que a gente enfrenta, tentando ser bem rápido para dar mais oportunidades para perguntas, é assim: a mulher no Brasil ela pratica pouco esporte. Nós precisamos de incentivar as crianças do sexo feminino a praticarem mais esporte. Não é? Então, assim, é preciso uma mudança de cultura nesse sentido, em todo o processo da cadeia esportiva. Então, a gente refletiu um pouco sobre isso também nesse contexto. E depois vem questões de ordem econômica, né? A mídia, a grande mídia no geral, ela tem que, em algum momento, abraçar esse tipo de competição. Né? A gente não pode, tá bom, tem um campeonato brasileiro feminino. Mas está sendo transmitido onde? Né? Então, nós precisamos. É por isso que a gente fala de política pública, o professor está muito correto nisso. Isso tem que ser uma política pública de governo, que é o que aconteceu na China. A China quer massificar o futebol, o que ela fez? Colocou em todas as escolas a disciplina futebol obrigatória. Estados Unidos também, Cuba também. Então, sabe, são ações governamentais, elas não podem partir somente da iniciativa privada. É uma comunhão de intenção entre a iniciativa privada e o poder público. Né? Sem essa união, a gente não consegue avançar para o crescimento do futebol feminino no Brasil. Tá certo. Bom, nosso tempo já estourou, vou fazer uma última pergunta para as considerações finais. Pegando aí, estamos no início da Copa do Mundo. Se o Brasil ganhar ou perder, quais as consequências disso, do ponto de vista mais social e do ponto de vista do esporte? Olha, já que estamos aqui em família, eu vou confessar um negócio para vocês. Eu acho que o Brasil vai ganhar essa Copa. Se ganhar, vocês vão falar, pô, bem que o Maurício falou. Vídeo, hein, professor? Tá gravado. E se não ganhar, vocês me dão uma moralzinha aqui. Sabe? Também estava no início, né? Eu acho que o Brasil vai ganhar essa Copa. Agora, o Barão Pierre de Coubertin, que trouxe de volta os Jogos Olímpicos, que pararam lá na Grécia Clássica, a partir de 1896, Pierre Barão de Coubertin, que era um educador, e ele via o esporte na perspectiva da educação, assim como o professor colocou, que eu também coloco e concordo plenamente. Ele dizia assim: a vitória é a maior busca de todas as pessoas na vida, e em todos os setores, na vida pessoal, profissional, familiar, esportiva. A vitória é o que a gente mais busca. Agora, a conquista da vitória é apenas uma possibilidade. Então, é claro que o Brasil é uma possibilidade. Mas eu acho que a gente está muito bem treinado, tem uma equipe muito boa, o Tite é um excelente treinador. Eu acho que fizemos uma preparação muito boa e acho que temos time para ganhar essa Copa. Qual a consequência disso? Eu venho um pouco mais de longe do que vocês e me lembro, na Copa de 70, que era ditadura, governo Médici, a época mais sombria, da sombria ditadura militar brasileira, em que todos nós, eu era estudante, na universidade, todos nós íamos torcer contra. Porque o governo ia usar, não, o governo já estava usando politicamente aquela seleção. No entanto, quando a bola rolou, Tostão, Jairzinho, Clodoaldo, Carlos Alberto, Pelé, olha, até os presos políticos que estavam nas masmorras da ditadura, sofrendo a tortura, tem vários relatos do Gabeira, do Sérgio Cabral, pai, um grande brasileiro, inclusive. Sérgio Cabral, pai. Para quem não sabe, está com Alzheimer em último grau e já não sabe nem mais que tem um filho. O que levou o Inácio de Loyola Brandão a escrever um artigo no Globo dizendo: nunca pensei que o Alzheimer pudesse ser tão bem-vindo. Mas é uma realidade. Então, eles relatam, e outros presos políticos, que torciam pelo Brasil, que tinham combinado os coletivos da cadeia de torcer contra o Brasil. Na verdade, é claro que tudo aquilo que alcança a alma popular, os governos, todos os governos, de todas as ideologias, de todos os matizes, vão tentar usar. E o futebol também vai tentar ser usado. Agora, existe uma autonomia relativa. O futebol foi vitorioso em 1970 e nem por isso a ditadura não perdeu as primeiras eleições do partido de governo da Arena, lembra disso? Para o MDB. Estou fazendo uma
uma partilha aqui com meu parceiro de faixa etária. Mas não é verdade? Foi isso, nem por isso. Nós já estudamos isso lá na universidade. O Brasil ganhou, o Médici usou, botava o radinho, né? Acertou até o placar, 4-1, Brasil contra a Itália no final. Aquele gol lindíssimo do Carlos Alberto Torres, que para mim é um dos mais bonitos da história de todas as Copas. Por que não foi 3-1 ou 5-1? Ele falou vai ser 4-1 e foi. Aquilo foi usado pela propaganda política do governo, que tinha uma cabeça pensante diabólica, mas que a gente tinha que respeitar, porque era extremamente culto, extremamente inteligente, que era o Golbery do Couto Silva. E, no entanto, na primeira eleição, a população votou contra o partido do governo, que era a Arena, e o partido do contra, enfim, dentro do que era possível naquele momento, era o MDB, que depois virou PMDB e agora voltou ao MDB de novo. Então, o que eu acho que pode acontecer é o seguinte: se o Brasil ganhar, é mostrar que o futebol é uma marca vitoriosa da história da cultura brasileira, que nenhum governo corrupto, nenhum governo que despreza a sua população, nenhum governo mentiroso vai tirar o nosso prazer, a nossa alegria de comemorar uma vitória que vem das raízes da história social brasileira, que é a vitória no futebol. E se perder, que a gente caminhe bem, com um pouco mais de consciência para as eleições de outubro. Valeu. Bem, eu vou responder essa pergunta pela perspectiva que sempre eu respondo quando encontro com os meus amigos e saio para tomar uma cerveja. Você está me fazendo essa pergunta para o profissional de futebol Varley ou para o torcedor Varley? O torcedor Varley deseja muito que a seleção brasileira ela conquiste o título e que a população brasileira, como o professor Maurício colocou, saiba separar o futebol da política e dos outros setores do processo. Eu acredito que a gente tem que comemorar as conquistas do Brasil no futebol, porque é algo que nos orgulha ao longo dos anos. Esse é o torcedor Varley. O profissional Varley enxerga que tem 5, 6 seleções que podem ganhar a Copa e que é uma competição onde existem pelo menos 4 equipes muito equilibradas e que pode pintar uma ou 2 surpresas aí, pelo menos do que a gente tem visto nessas 2 primeiras rodadas da primeira fase, e que eu não chegaria a cravar que o Brasil tem possibilidade de chegar, não. Penso que ele vai ter um jogo dificílimo agora contra a Costa Rica, nessa sexta-feira, e que se as coisas se engrenarem, se o Brasil conseguir colocar em campo tudo aquilo que vem sendo demonstrado nas partidas anteriores, e essa autoconfiança, esse processo de tranquilidade voltar, o Brasil pode caminhar e tem equipe para conquistar uma nova Copa do Mundo. Nós temos uma equipe de muita qualidade técnica, temos um comandante onde você vê a seleção focada no esporte e não no negócio futebol. Então, você não pega casos como a gente pegava em outras Copas de atletas discutindo valores ali dentro. Não, as transferências foram feitas antes do início da Copa, as vendas, essas questões todas. Então, eu percebo que a gente tem potencial para isso. Mas tem boas seleções aí que ainda vão brigar. A própria Alemanha, a Argentina. Eu percebo que tem seleções que podem chegar e nos dificultar. Talvez a Inglaterra seja uma boa surpresa, porque vem de uma seleção sub-17, sub-19, que agora chega ao Mundial. Vai ficar, a Copa do Mundo, eu sempre brinco o seguinte, fica entre as equipes clássicas do futebol mundial. Uma Espanha que pode estar se recuperando aí também, vai estar nessa direção. Já estou cravando alguma coisa aí no sentido. Eu ia pedir um bolão para fechar o evento aqui, chutar um resultado, mas... No meu bolão particular lá, eu coloquei Brasil e Alemanha final. Brasil e Alemanha. Novamente, para podermos retribuir. Outro dia lá na universidade, fizeram uma pergunta num debate, aí todo mundo falou isso. O que o professor falou, que é correto. Tem 4 ou 5 disputando e tal, não sei o quê. Aí eu falei, mas vamos assumir essa alegria. O Brasil vai ser campeão. E a final vai ser Brasil contra o Brasil mesmo. Acho que o Brasil só pode perder para ele, hein? E eu não sou ufanista, não, hein? Eu sou um crítico radical da corrupção da CBF, dos clubes e das federações e das políticas públicas que não existem no futebol brasileiro. Mas volto a dizer, nenhum governo corrupto, sem vergonha, vai tirar a alegria da gente torcer por uma marca vencedora que fez grande parte da história da cultura brasileira, que é o futebol. Tá certo. Bom, com essa mensagem eu encerro, pessoal. Obrigado pelas perguntas, obrigado pela presença.
Mês que vem estamos de volta. Até a próxima. Obrigado. Muito obrigado.